Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um bom e abençoado fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre duelo de deuses no Egito. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser comentar nos comentários é opcional, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo. Se comentar, eu estarei lendo e respondendo, tá certo? E peço que vocês também visualizem o vídeo até o fim, né? Quem puder, quem não puder, visualizar até onde der. É importante que vocês vejam os vídeos, né? E peço que vocês também, quem não se inscreveu no canal ainda, que se inscreva no canal. Tá bom? Desde já agradeço. Vamos fazer uma oração para começar? Todos juntos. Querido Deus amado, que mais uma vez o Senhor use o teu servo, que o Espírito Santo me tome mais uma vez e me inspire para que eu possa trazer a mensagem hoje. Que o Espírito Santo fale através da minha boca, não no 10 em mil, mas que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor esteja sempre comigo, Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender a sua verdade que será ensinada, Pai. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, no Egito nós tivemos lá o duelo de Moisés com Ramsés, né? Lá nas 10 pragas do Egito, né? E aonde o, o faraó não quis ouvir, né, os avisos de Moisés, e acabou sofrendo as consequências. Essas pragas, na realidade, não foi um duelo entre Moisés e Ramsés, mas foi um duelo de deuses, pois Deus, em cada uma delas, atacou os vários deuses que os egípcios tinham. Eles tinham centenas de deuses, né? E ele atacou cada um deles, mostrando que nenhum dos deuses do Egito foi capaz de impedir o Deus único, o verdadeiro Deus criador, de fazer justiça ali, de tirar aquele povo do Egito, né? Cada praga, as pragas, elas também possuem algumas características específicas. Entre elas, as primeiras 9 pragas podem ser divididas em 3 grupos, ou conjuntos de 3 pragas. A 10ª praga é a única separada das demais. As pessoas precisam de um tempo e provisão especiais para enfrentá-la. Ou seja, queridos irmãos, você vê que as primeiras pragas foi avisada e logo em seguida ela já veio. A última praga não. A última praga ela foi alertada, mas ela demorou um tempo para acontecer. Por quê? Porque o povo de Israel precisou arranjar esses animais, fazer o sacrifício do animal, passar o sangue lá nas portas, tudo para que eles também não perecessem naquela praga, né? A gente pode ver também que nas outras pragas Deus defendeu os povos de Israel, né? Deles serem atingidos. Mas essa última praga, não, né? Essa última praga, ela não foi só para os egípcios, elas também valeram para o povo de Israel, porque aqueles que não passassem o sangue na porta, eles seriam mortos, né? Diferentemente das outras, que eles não precisavam fazer nada, eles estavam protegidos, mas nessa não. Por quê? Essa praga também foi uma demonstração se o povo confiava ou não no Senhor, né? E também na liderança de Moisés, porque ele é quem passava as orientações, né? Então teve egípcios que eles creram e levaram seus filhos lá na casa dos israelitas no dia que ia acontecer e salvar a vida dos seus primogênitos. E teve israelitas que não creram e ficaram no palácio, porque tinha muita israelita que trabalhava no palácio e morreram, né? Na novela Os 10 Mandamentos, nós vemos o caso de Uri. Uri era filho de Ur, né? Pai de Bezalel, que foi quem construiu lá, foi o artesão do tabernáculo de Deus depois, né? Uri, ele era também artesão, ele
mexia com joias, né? Era joalheiro lá no palácio do faraó, né? E Uri, seu pai, também era. Mas Uri abandonou o palácio depois que ele começou a voltar às suas origens, mas Uri não, ele ficou, né? E ele morre nessa praga, né? Porque essa praga também atingia os israelitas se eles não fizessem o que Deus orientou, né? As outras pragas dependeu só de Deus, os israelitas não perecerem nelas. Agora a última praga não. Dependia dos israelitas seguir as orientações para que eles não perecessem. Se nenhum deles tivesse passado sangue, também os israelitas morreriam os primogênitos. Entendeu? Então aí vem uma diferença. Nas primeiras pragas, as primeiras 9, Deus protegeu. Agora na última, ele orientou como se proteger, que é o que justamente hoje ele faz conosco, né? Ele nos orienta como nós nos devemos nos precaver, viver, nos proteger das coisas. Através do quê? Das escrituras sagradas da Bíblia. Cabe a nós seguirmos a sua orientação ou não. Assim como o povo de Israel seguiu a orientação de Moisés e se salvar daquela praga, nós também podemos nos salvar da morte eterna no lago de fogo, se nós seguirmos as orientações das escrituras sagradas, né? Então também esse é um ensinamento. Continuando, as primeiras 9 pragas afetaram todos os três habitats criados por Deus. Em Gênesis, os céus, praga 7 a 9, a terra, pragas 3 a 6, e águas, pragas 1 e 2. Coletivamente, essas pragas aludem à destruição ou reversão da criação, né? Então, ó, nós vemos o quê? A primeira praga atingiu as águas, pois o Nilo virou sangue e as rãs saíram do Nilo. Depois vem as pragas que atingiram a terra, que foi a praga do que veio da piolho, né? As moscas, as coisas da terra. E depois se veio do céu, né? Chuva de pedra, escuridão e mesmo a morte dos primogênitos, né? Que veio o anjo do céu também para fazer esse serviço, né? Então tem essas situações. As primeiras 9 pragas se intensificaram, tornando-se mais e mais severas no decorrer do tempo, à medida que Faraó se recusava teimosamente a deixar o povo de Deus ir para adorar livremente o seu Senhor Criador. As 3 primeiras pragas foram leves, rápidas e não causaram mortes. As 3 pragas seguintes, pragas de 4 a 6, foram mais sérias e prejudiciais, pois destruíram o gado e afligiram os homens com feridas na pele. As 3 pragas seguintes, pragas de 7 a 9, foram ainda mais devastadoras, envolvendo a morte de homens e animais, mas também a destruição de plantações. Então a gente vê que elas foram degradadamente sendo cada vez mais fortes, né? Você vê que no início, Faraó endureceu seu coração, o povo estava com ele. Mas quando chega na reta final, aí nas 3 últimas pragas, o próprio povo estava pedindo, implorando que Ramsés liberasse o povo de Israel de lá para parar com essas pragas. Mas Ramsés não quis ouvir, entendeu? Nem os próprios compatriotas ele quis ouvir, né? E continuou. Só parou quando o filho morreu, né? 4. De modo geral, cada praga foi precedida por um aviso claro e um apelo para que se obedecesse à vontade do Senhor. Embora tenham ocorrido surpresas e devastação, foi anunciada previamente e poderia ter sido evitada. Um aviso especial foi dado antes das 2 primeiras pragas e da 10ª, além de alertas claros nas introduções das pragas quanto 4, 5, 7 e 8. Então você vê que Deus alertou, ele tentou de todo jeito, através de Moisés. Moisés foi lá, avisou o Faraó, tentou ajudar ainda para não acontecer essas coisas. Mas Faraó não quis ouvir, né? Por que ele não quis ouvir? Vamos parar aqui um momento. O Faraó, né, apareceu Totamés III, Ramsés, né? Ele fez o quê? Ele se achava, ele foi criado para ser o próprio Deus na Terra, né? O Faraó era considerado um Deus vivo na Terra, né?
Ele era considerado o filho de Ra, que era considerado pelos egípcios o maior dos deuses, que era o Sol, né? E ele era Horus, né? Faraó era o Horus. Então eles se consideravam o próprio Deus. Então, para Ramsés abaixar a cabeça perante esse Deus desconhecido para ele, que ele mesmo disse, eu não conheço esse Deus, e não vou deixar Israel ir a lugar nenhum, Israel não vai adorar esse Deus que eu não conheço, né? Para ele aceitar isso, que tinha um Deus mais poderoso do que ele, era muito difícil, porque ele não se entendia como um homem comum, ele se entendia como Deus, mas na verdade ele era um homem comum, né? Então essa era a questão. 5. Antes das pragas 3, 6 e 9, houve pouco ou nenhum confronto com o faraó, né? Então teve algumas pragas que não houve tanto confronto com o faraó, né? Que foram essas cidades ali, né? 6. As 3 primeiras pragas caíram sobre os egípcios e os israelitas, mas todas as pragas restantes atingiram somente os egípcios. Então, ó, as 3 primeiras pragas caíram sobre os egípcios e os israelitas, mas todas as pragas restantes atingiram somente os egípcios, né? Embora Deus protegia os israelitas, né? Ela caiu sobre os israelitas até certo ponto, porque lá onde Israel, onde estava o povo de Israel, o rio, por exemplo, não virou sangue, que foi a primeira praga. Ele só virou sangue no resto do rio, né? E isso é mais uma prova de que a teoria que muitos cientistas querem levantar, de que foram algas que se soltaram do rio e deixou o rio vermelho, que não sei o que, cai por terra. Porque se fosse isso, todo o rio ia ficar vermelho, não só aonde Deus quis, né? E virar realmente sangue, não era rio vermelho, era sangue mesmo, né? Então, queridos irmãos, Deus soube proteger Israel, né? 7. Antes que a primeira praga acontecesse, Deus realizou um milagre diante do faraó. A vara de Arão se tornou uma serpente, que comeu todas as serpentes dos magos. No entanto, o coração do faraó se endureceu. E aqui que vem uma coisa. Lá no Egito, existia uma deusa que era em formato de cobra, né? E essa deusa, ela ficava representada onde? Na coroa do faraó, como uma proteção ao faraó, a divindade do faraó. É que sempre a coroa dele chama uma serpente, assim como você pode ver quando fala da Cleópatra, né, por exemplo, ela está com a coroa com serpente. Os faraós usavam essa coroa com serpente, né, com serpente, que é a proteção. Então, aquele momento em que a vara virou cobra, já era uma demonstração, o primeiro deus deles que estavam sendo atacados ali, né, a deusa com cara de cobra, né. E aí depois disso, o Ramsés fez as varas dos magos virarem cobra, né? Ele falou para os magos fazerem lá. Só que a cobra de Arão, que era o cajado de Arão, engoliu as outras duas cobras, né? Mostrando ali a supremacia do Deus único. E Ramsés endureceu seu coração e praticamente expulsou os dois de lá, né? E 8. A última praga foi a mais destrutiva, pois cada família que não estava sob proteção do sangue do cordeiro foi afetada pela morte do seu filho primogênito. Antes que a última praga caísse, Deus, em sua misericórdia, deu ao povo 3 dias de escuridão, 3 dias de escuridão para reflexão, meditação e arrependimento, como as instruções sobre como evitar a devastação final. Então você vê que Deus ainda tentou 3 dias de trevas, eles ficaram parados, eles não enxergavam nada. Não era uma escuridão comum. Dava para você pegar na escuridão, não dava para ver nada realmente, né? Então eles puderam refletir ali. Faraó poderia ter entendido ali. Ele viu na praga das trevas, ele percebeu que o principal Deus deles, que o mais poderoso, não foi capaz de ter esse Deus. O Ra foi apagado naquele dia, o sol. Será que ali Ramsés não poderia ter percebido que não existia nenhum Deus ali capaz de impedir o Deus único? Ele poderia sim,
ele poderia ter entendido isso e libertado o povo, né? 9. É depois da sexta praga que o registro bíblico declara que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Êxodo 9:12. Você veja também Êxodo 10:1, 10:20, 10:27, 11:10 e também Êxodo 14:4, Êxodo 14:8 e Êxodo 14:17. Nas primeiras pragas foi o próprio Faraó que endureceu seu coração. Êxodo 7:13, 7:14, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32, 9:7 e 9:35. Antes da história real sobre as 10 pragas, há duas previsões de Deus afirmando que ele, o Senhor, endureceria o coração de Faraó. Êxodo 4:21 e 7:3. Mas Deus obrigou o Faraó a não aceitar a lamentação? Não. O próprio Faraó se recusou, né? E Deus, ele só endurece o coração do Faraó, não porque ele queria o mal dos egípcios, mas ele quis salvar os egípcios. As pragas eram uma maneira de tentar salvar os egípcios da treva que eles estavam afundados e tentar trazer eles para Deus, para que eles tivessem essa salvação que Jesus agora no futuro, quando morreu na cruz, concedeu a nós e que ele vai vir nos buscar e ressuscitar os mortos, que os egípcios tivessem nessa ressurreição dos mortos e não na última para serem jogados no lago de fogo. Tudo isso foi uma intenção de ajudar os egípcios a aprenderem a verdade, de ver que aqueles deuses não serviam de nada, e também educar os israelitas, para eles entenderem que nenhum daqueles deuses e nenhum outro Deus, no seu Deus único, poderia protegê-los, entendeu? 10. Os mágicos só conseguiram imitar as duas primeiras pragas. Quando a terceira praga ocorreu, eles apropriadamente declararam: isto é o dedo de Deus, Êxodo 8:19. Mais tarde, eles mesmos sofreram com tumores, Êxodo 9:11. Vejam também a insistência dos oficiais de Faraó, Êxodo 10:7, ou seja, insistência para que Faraó libertasse o povo, não deixasse eles partirem, e Faraó não permitia, né? E segundo informação, acho que não sei se acho que está na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia que os magos morreram nessa praga, né? Os 2 magos do Faraó, que foram chamados lá, eles morreram na praga da úlcera, né? Eles morreram os 2. 11. As pragas também podem ser reunidas em pares. As pragas 1 e 2 estão conectadas com o rio Nilo. Nas pragas 3 e 4, há insetos, piolhos e moscas. As pragas 5 e 6 se assemelham com pestilências que ocorrem em animais e tumores em humanos. As pragas 7 e 8 descrevem danos às plantações. E as pragas 9 e 10 estão relacionadas à escuridão, a uma escuridão física e a outra escuridão suprema, ou seja, a morte dos primogênitos, né? Então você vê, cada praga tem uma característica, mas todas elas envolvendo deuses do Egito. Então vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, ó. E 12. É interessante notar que o Senhor convidou especificamente o faraó 7 vezes para deixar seu povo ir. Êxodo 5:1, 7:16, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13 e 10:3. E uma vez usou uma frase condicional negativa: se você não deixar meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você. Êxodo 8:21. O faraó consentiu após a segunda, quarta, sétima e nona pragas. Êxodo 8:8, Êxodo 25:28 a 28, Êxodo 9:28 e Êxodo 10:24. Mas no fim recusou-se a deixar o povo ir adorar o Senhor. Êxodo 8:15, Êxodo 8:32, Êxodo 9:35 e Êxodo 10:27. Ele chegou a solicitar que Moisés orasse para pôr fim a pragas específicas e que ele intercedesse por ele. Êxodo 8:8, Êxodo 8:28, Êxodo 9:28, Êxodo 10:16 e 17. Somente após a 10ª praga é que convocou Moisés e Arão, dando-lhes a seguinte ordem: levante-se e saia do meio do meu povo. Vocês e os filhos de Israel vão e adorem o Senhor
como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado com vocês. Pediram, vão embora e abençoe também a mim. Êxodo 12, 31, 32. Olha, essa parte ele falar abençoe também a mim, ela pegou forte também na interpretação do ator que fez o Ramsés na novela dos 10 Mandamentos, né? Que foi o Sérgio Maroni, né? E ele pega e fala, e por último eu peço que me abençoe. Ele fala com uma expressão de dor, uma coisa muito forte. E aí Moisés fala, Deus te abençoe, Ramsés. Então, lá no novela chamava de Ramsés, né? Mas a gente fala que é Tutamés, mas de qualquer forma é ele, né? Então, a gente vê que a dor que ele estava pela perda do filho, né? E Moisés fala para ele que nunca quis o mal dele, né? Então é assim. Então você vê que houve a tentativa de Deus de todo jeito, né? E de Moisés também, de tentar evitar essa tragédia do faraó. Mas foi necessário, né? E pode ter certeza que muitos egípcios abandonaram as fés antigas a perceber que aqueles deuses não valiam de nada. E essa era a intenção de Deus, né? Então, meus irmãos, então fala-se que no Egito eles tinham 1.500 deuses. Então, quando a vara de Moisés, como eu falei para vocês, virou cobra, e a deusa que foi afetada ali foi a Uajet, que era a deusa do Urel, a representação de uma cobra erguida, colocada nas coroas dos faraós, como eu falei para vocês. Então ali já foi demonstrado o primeiro poder de Deus, quando ela engole as outras serpentes. Está mostrando que Deus era mais poderoso do que essa deusa, né? Ela simbolizava o poder do soberano sobre o Baixo Egito, né? Então, também tinha um outro deus serpente no Egito, que era o Nehebical, que significa aqueles que controlam os espíritos. Segundo a mitologia dos deuses, tinha grande poder por ter engolido 7 serpentes. Então aí você deve também o poder do Deus único, que foi lá, transformou o cajado de Arão em cobra e engoliu as 2 serpentes nos magos, né? Uma representação verídica desse poder, né? Olha só. Então, vamos lá, queridos irmãos. Agora vamos falar sobre os deuses, ó. A primeira praga foi o rio do Nilo vertendo sangue, né? Ela foi dirigida contra Api. Api era o deus do rio Nilo. O Egito dependia das águas do Nilo. Onde havia água, havia vida, né? E Deus fez as águas do Api virarem sangue, né? Tornar a água em sangue simbolizava transformar a vida em morte. Olha só o peso da praga, né? Muitas vezes a gente vê lá, a praga transformou o rio em sangue e tal, mas era muito mais forte do que a gente pensa. Então simbolizava transformar a vida em morte. A Api não foi capaz de prover e proteger a vida, né? Mostrando. Depois nós temos a deusa Ran, Heket. Foi confrontada diretamente, uma vez de vida o Nilo produziu rãs, né? Em vez de vida o rio produziu rãs, que era da deusa Heket, que elas invadiram tudo, né? Foi a segunda praga. E a terceira praga, que era a mais curta, ela referia a animar, Irim, que fala, em hebraico, Kinrim, pode se referir a animais como mosquitos, garrapatas e piolhos, né? Foi a praga que veio, né? Que ela veio do pó da terra, né? Então, aí teve mais, né, um deus também que foi atacado nessa praga, né? Que é o deus egípcio Gabi, né? Deus egípcio da terra, né? Então, e remetendo o pó da terra, remetendo à história bíblica da criação, né? Então, o deus Jeb, né, Gabi, é Jeb, ele foi atacado também com a praga
que a terra virou os piolhos, né? Pois a outra deusa que foi atacada foi a deusa egípcia Uatchite, que era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Khepri, associado ao sol nascente, à criação e ao renascimento, é representado como uma cabeça de escaravelho, besouro. Esses deuses foram derrotados pelo Senhor enquanto os egípcios sofriam, os hebreus eram protegidos. Então, quando veio as pragas dos insetos ali, né? Então, né, moscas, né? Tal, esses deuses foram atacados, né? Então a próxima praga atingiu animais do gado. Então nessa praga morreu Hathor, a deusa egípcia do amor e da proteção, era retratada como uma cabeça de vaca. Então as vacas morreram. E também tinha um outro deus, que aqui não vai aparecer. Ah, vai, tá aqui, Apis. O deus touro Apis. O touro Apis também morreu. Então eles escolhiam um touro, o melhor touro que eles tinham, o mais forte, o mais musculoso, e transformavam ele no deus Apis. Ele também morreu nessa praga, mostrando que esses deuses não foram capazes de impedir a fúria de Deus. Na sexta praga, foi a deusa Ísis quem foi derrotada, né? Deus da medicina, da magia e da sabedoria, bem como Sekhemate, deusa da guerra e das epidemias, e Imhotep, deus da medicina e da cura. Eles foram atacados, por quê? Porque foi a praga das úlceras, né? E nenhum desses deuses conseguiu impedir essa praga, nem tampouco curar os egípcios daquelas doenças, daquele sofrimento. Então, mais 3 deuses são atacados aí, nessa praga. Então, aí a gente vem para as próximas pragas. Ó, o granizo atacou a deusa Nut, que era a deusa egípcia da atmosfera, do espaço sideral, retratada como aquela que controlava o que ocorria sobre o céu e na terra. Também atacou Osíris, o deus das colheitas e da fertilidade, né? Quando o granizo associado ao juízo divino, né? Nessa praga, aqueles que esconderam suas propriedades em um abrigo seguro foram protegidos, mas outros pereceram, né? Morreram, perderam animais que morreram com as pedras, né? Foram avisados, escondam tudo porque o que estiver no relento morrerá. Até pessoas. E muitos pagaram para ver, infelizmente, né? Aí veio agora Sete. Era o deus da tempestade, da guerra e desordem. Junto com Ísis, era considerado uma divindade da agricultura. Shu era o deus da atmosfera. Serapis personificava a majestade divina, fertilidade, cura e vida após a morte. Nenhum dos deuses egípcios impediu os juízos divinos, pois os ídolos não sabiam, não são nada. E aí os servos de Faraó já estavam pedindo para que deixasse o povo de Israel ir, mas Faraó estava irredutível, né? Ra era o principal deus egípcio, o deus Sol, e Tote era o deus Lua. Eles não conseguiram produzir luz, né? Foi a praga das trevas, que foi agora o deus mais forte deles, foi atacado ali, mostrando que eles não tiveram poder para defender eles também. Considerado os mais fortes é o Ra. Ele se apagou, né? Tanto que os egípcios tinham medo de andar à noite, porque o Ra não estava iluminando, né? Não estavam protegidos por Ra. Então essa praga significou muito mais para os egípcios, porque eles tinham medo do escuro. Imagina, ficar 3 dias no escuro total, sem poder sair do lugar, porque você não sabia para onde ir. Você não conseguia acender uma lamparina, nada, porque acendia a lamparina apagava. Eles ficaram no breu total, 3 dias seguidos. Pensa nisso, gente. Né? Então aí nós tivemos todas as 9 primeiras pragas e todos os deuses aí que foram atingidos com essas pragas. Né? Na Bíblia está escrito, né, que isso era uma briga de deuses. Né? E por fim, na última praga, o próprio Horus foi atacado, né? Que era o faraó, pois ele foi incapaz de proteger o seu filho, né? De morrer na praga. E depois, o próprio Horus morre na praga, porque o filho do faraó era o herdeiro do trono, o primogênito era o herdeiro do trono. Sendo o herdeiro, ele era o futuro Horus. Portanto, o próprio Horus morreu na praga também.
mostrando que aqueles deuses não serviam para nada, que o faraó era um homem. E nós vemos que essas 10 pragas do Egito, elas foram muito mais do que apenas pragas, né? Muito mais do que apenas é, ataques ao Egito para libertar o povo de Israel. Não, elas tinham muito significado ali por trás, né? Para o povo do Egito, significou a destruição de tudo o que eles acreditavam. Eles tinham 1.500 deuses. E os deuses deles foram atacados um por um. Deus provou que nenhuma imagem, nada na face da terra, poderia impedir nada que Deus fizesse. O único Deus verdadeiro que existia, que poderia proteger, que poderia dar fertilidade, que poderia dar colheitas excelentes, que poderia trazer chuva, que poderia proteção, que poderia tudo, era o Deus Criador, Deus único, né? E ali ele se apresentou a Ramsés. Agora Ramsés sabia, ou Tutatamés III, sabia quem era aquele Deus que ele falou, não conheço, agora ele conhece. Ele pode não conhecer diretamente, mas ele conhece o seu poder. E pode ter certeza que se chegasse outro momento e mandasse uma ordem para ele, ele iria cumprir. Porque depois de tudo isso, ele sabe muito bem qual é o poder daquele Deus, né? E foi o que Deus quis fazer ali. Então ele atacou cada um dos deuses deles, destruindo tudo que eles acreditavam, para mostrar para eles que ele era o Deus único. E mostrou também para o povo de Israel, que o povo de Israel entender que não adiantava eles adorar imagens, adorar os deuses que eles iriam encontrar pelo caminho, porque Deus era o Deus único. Mesmo assim, Israel ainda adorou deuses depois, né? E aí Deus deu mais uma prova de que nenhum Deus além dele poderia ser Deus poderoso. Quando Elias junta lá os 450 profetas de Baal e mais 200, se não me engano, profetas de Aserá, e fala para eles fazer fogo descer do céu. O Deus que fizesse fogo descer do céu é o verdadeiro Deus. Eles ficaram lá o dia inteiro, se cortando, fazendo cerimônia, fazendo um monte de coisa e nada aconteceu. Ele desmontou lá o altar, né? Montou o holocausto e orou a Deus e o fogo desceu do céu, mostrando ali para todo mundo que estava ali presente quem era o verdadeiro Deus. Acabe, que era o marido de Jezabel, um rei idólatra, um rei que não confiava em Deus, nesse momento ele cai de joelho e grita Deus com toda a força. Quando você assiste a novela Jezabel, você vê esse momento também é muito forte. Você vê que Acabe percebe quem é Deus, ele grita Deus! E ele pega a espada dele, tira e entrega para Elias e fala para ele, mate todos os profetas de Baal de Aserá. Todos eles foram mortos ali, né? Porque estava levando Israel à idolatria. E você vê que mesmo assim, mesmo sabendo disso aconteceu, ela não estava presente. Mas depois ela ficou sabendo, mesmo assim ela ainda continuou crendo nesses falsos deuses. Jezabel, estou falando, né? Tanto que Jezabel acaba depois praticando maus terríveis e acaba não tendo jeito de ser enterrada. Ela foi comida por cachorros, né? Mesmo sabendo que os deuses dela não foram capazes de vencer o Deus de Israel lá, ela continuou não crendo no Deus único. E é isso que infelizmente acontece com muita gente hoje em dia. Sabe que o Deus único é o único que tem poder, mas fica crendo em espiritismo, fica crendo em imagens, fica crendo em amuletos, pano janelinha, pano com suor de pastor, aquele rabo de coelho, trevo de 4 folhas, ferradura, um monte de coisa. E acha que isso vai trazer sorte, que isso vai dar proteção. A gente não precisa nada disso. Nós temos o Deus que faz isso. Eu não preciso ter ter o santo casamenteiro, por exemplo, Santo Antônio. Nada contra. Mas Deus já é o Deus casamenteiro, Ele já pode nos dar o melhor casamento que a gente poderia ter, se nós confiarmos nele. Nós já temos o Deus que é protetor da fertilidade, que é protetor das terras, dos pescadores, dos fazendeiros, dos peões, dos cozinheiros, de tudo. Ele é protetor de tudo. Nós já temos, nós não precisamos de imagens, não precisamos de nada disso. É isso que Deus está falando para a gente. Você entendeu? É isso que ele está falando. Tanto que ele coloca na Bíblia, não tenha imagens para adorar. Adore somente o Deus Criador, Elohim, Yahvé, tá certo? É isso que ele fala, ele já provou que imagem nenhuma tem poder, que ele é o único Deus.
e que ninguém é capaz de vencê-lo. Ele já provou isso, né? E é exatamente isso que acontece nas 10 pragas do Egito. É o maior exemplo de que nenhum Deus desses que existiam podiam com eles. E foi por isso que os povos ao redor começaram a temer o povo de Israel. E foi por isso que Raabe temeu a Deus e ajudou os espias em troca da sua salvação. E ela passou a crer no Senhor. Por quê? Porque chegou nos ouvidos dela que nenhum dos deuses egípcios, 1.500 deuses, foram capazes de impedir o Deus de Israel, que era um Deus super poderoso, que ele atacou cada um dos deuses do Egito. Quando Raabe ficou sabendo disso, ela entrou em pânico. Ela entendeu que esse Deus era muito poderoso e que ela precisava se entregar a esse Deus, crer nesse Deus e fazer algo, porque ela e sua família estavam em perigo, porque ela sabia que Israel estava marchando para lá, né? Quando eles chegam na porta, Raabe já sabia que isso ia acontecer. Por isso, ela se entregou ao Senhor ali, ajudou os espias e ela se salvou. Raabe já sabia, né? Por conta disso, os povos ficaram com medo por causa dos deuses que foram atacados, demonstrando que o Deus único era muito mais poderoso que qualquer imagem que eles podiam ter. Essa é a questão. Entendeu, queridos irmãos? Por isso a importância dessas pragas. Às vezes a pessoa pensa, foram só pragas, só foi que ali foi só para o faraó libertar eles. Não, foi muito mais forte do que isso, né? Agora você já tem uma noção maior das pragas. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento, tá bom? Vamos orar juntos. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Que nós possamos entender que Deus é o único Deus, que o Senhor é o único Deus, Pai. Que enche nosso coração esse entendimento, que não existe nada, nenhum ser, nenhum amuleto, nada que possa nos proteger, a não ser a Ti. Que nada que possa nos tornar fértil, nada que possa nos dar, fazer milagres na nossa vida, a não ser a Ti, Senhor. Que nós possamos entender que a Ti é o único caminho da vida, é o caminho da vida eterna. Esteja sempre conosco, meu Deus. Eu oro e peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, me guia sempre, Pai. Que Deus abençoe a todos, meu Deus. Abençoe a todos nós. Quem estiver trabalhando no dia de hoje, que estiver me ouvindo, inscreva o nome do meu canal. E aqueles que estiverem inscritos que não estão me ouvindo, que eles possam voltar para casa em segurança e sejam todos abençoados, inclusive eu também seja abençoado, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E lembre-se, Deus já provou que Ele é o único Deus. Nenhuma imagem, nada é capaz de nos proteger. Mas é porque é padroeiro da fertilidade. Deus é o padroeiro da fertilidade. Ele é quem pode transformar uma pessoa infértil, uma mulher infértil, um homem. Ele foi capaz de pegar uma mulher estéril, infértil, com 90 anos, já depois da menopausa, não ovulava mais. Ela já era infértil, ainda não ovulava mais. E engravidar essa mulher. Ele foi capaz de engravidar mais duas mulheres citadas lá no começo da Bíblia, de Gênesis, que eram estéreis, Rebeca e Raquel. Depois, ele também engravida mais duas mulheres estéreis, a mãe de Sansão e Ana, a mãe do profeta Samuel. Né? Depois ele faz outra mulher estéril engravidar, Isabel, né, que engravidou João Batista. Depois ele faz uma mulher que era virgem e provavelmente também era estéril engravidar, que era Maria. Já que ela não teve mais filhos depois disso, então provavelmente ela também era estéril, né? Olha só, né? As pessoas não pensam nisso, mas Maria não teve mais filhos, né? Porque Jesus fala para João cuidar dela e fala para ela que João agora é o filho dela, porque Jesus estava morrendo. Então ela era viúva, não tinha mais filhos, por isso que Jesus falou isso. Porque quem tinha que cuidar da mãe era o filho, quando a mãe era viúva. Mas Jesus estava morrendo, ele era o único filho, né? Então, provavelmente Maria era estéril. E por isso ela não teve mais filhos. Só teve Jesus, que veio do Espírito Santo, não veio dela, né? Então, Deus é o Deus da fertilidade. Deus fez Abraão e Isaac prosperar no deserto, onde não tinha como crescer, ele fez crescer e produzir. Ele já mostrou que ele é o Deus que pode tudo. Ele é o Deus milagroso que pode tudo. Nós não precisamos de mais nada além dele, né? Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, você pode estar me ouvindo. Nós não precisamos de imagens, não precisamos de santos, tá? Até porque essas pessoas que já morreram não podem fazer nada para vocês. A Bíblia é muito clara. Quem morre não sabe mais de nada, não tem mais, não sabe, não tem mais dor, nem sofrimento, nem ira.
Quem morre nunca mais vem embaixo da luz do sol. Quem morre está na sepultura, no pó da terra, esperando Jesus voltar. Então não tem como essa pessoa que morreu fazer algo por você depois de morto. É impossível. Tá certo? É impossível. Não tem como. A Bíblia é clara. Você acha que se uma pessoa que morreu estivesse no céu vendo por nós, ela vendo nossa felicidade, ela não estaria feliz? Estaria no paraíso? E ela, se ela soubesse de nós lá no céu, vendo nosso sofrimento, ela não estaria triste, não estaria sentindo uma tristeza forte, dor por estar vendo uma pessoa que ela ama sofrendo? Claro que sim, né? Então não é possível. A pessoa morre, vai para a sepultura, vai para o pó da terra. E lá ela vai ficar até Jesus voltar. Seja para ressuscitar para a vida eterna ou para a morte eterna, lá onde eu falo de morte eterna. Lembre-se disso. E vocês vão entender que é impossível que qualquer pessoa que morreu possa interceder por vocês através de uma imagem como é criada, com todo respeito, na Igreja Católica. É impossível, porque essa pessoa ela não existe mais, ela vai cair no esquecimento, ela está na sepultura. Né? E o pior, tem imagem que nunca foram pessoas, né? Como, com todo respeito, a Nossa Senhora Aparecida. Ela nunca foi um ser humano, né? Não, ela foi encontrada no rio. Mas o que era a Nossa Senhora Aparecida? Gente, alguém tinha essa estátua em casa, como muita gente tem esculturas em casa. Essa escultura caiu, quebrou, né? Pode ser que alguém convidado, alguém que estava lá de visita, derrubou, até uma criança, e pegou os pedaços e jogou no rio lá para que a pessoa não soubesse que quebrou. Ou a pessoa que quebrou dona e se desfez da estátua jogando no rio. Alguém encontrou e transformou aquilo como se fosse uma deusa, né? Um santo, uma deusa. E lembre-se, Satanás cura, Satanás faz milagres, tudo para enganar a gente, lembre-se disso. Tome cuidado, queridos irmãos. Tá? Eu respeito a crença de vocês, nunca vou pegar uma imagem dessa e quebrar, como foi um cara ridículo fez aí, né? Um pastor ridículo, porque tem que respeitar a fé dos outros. O que eu estou fazendo aqui é só chamar a atenção de vocês para uma realidade que a Bíblia está nos mostrando, tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Grande abraço a todos. Amém.